Bom dia a todos e a todas. Obrigada, Denise, pelo convite de estar aqui hoje. É um prazer sempre muito grande. Nesse momento, quero pedir permissão para todos para usar o uso da palavra nós, quando eu me referi a gestores de autogestão. Não tem como não trazer aqui hoje a influência dos 12 anos com muito orgulho na CACI. E aí vai ser impossível não falar nós quando eu falar de gestor de autogestão, embora não esteja mais dentro de uma autogestão. Então já peço a permissão de antecipado, tá bom? Quando me foi solicitado para falar um pouco disso, veio a preocupação, o dia a dia de uma operadora versus o mundo, dos estudos todos que não chegam dentro das operadoras no tempo que o mercado chega. Então, as coisas acontecem muitas vezes lá fora, no dia seguinte, dentro da operadora, a gente já tem um pedido, às vezes nem registro do produto ou do medicamento tem no Brasil, e nós já estamos sendo demandados e temos que dar resposta, e o advogado, via de regra, já tem alguma informação, muito embora a gente saiba que evidência científica não tem para ela. E esse é o nosso mundo, de cuidar bem das pessoas, garantir soluções adequadas, qualidade de vida, impacto positivo no nível de saúde, num tempo que às vezes os estudos não nos chegam e a gente tem que decidir. Então a gente decide, muitas vezes conforme vai dando para a gente decidir e conforme a gente consegue acompanhar, depois a gente acaba arrumando as coisas dentro de casa. Se os recursos da saúde não fossem escassos, a gente não teria que fazer escolha aqui e nem estar discutindo um pouco dessas questões. Essa comercialização que a gente tem assistido cada vez mais acontecer no mundo da saúde é que nos impõe no dia a dia uma preocupação muito grande, para não usar um outro adjetivo mais forte, mas também esta vontade de fazer melhor. Então, a comercialização, conforme o autor diz aqui, ela sempre contribui para aumentar preço, criar ineficiência e estimular abusos, além de ser incapaz de responder às necessidades de saúde da sociedade como um todo. E cada vez mais o processo comercial sobre novos produtos, sobre novos insumos, seja medicamentos, insumos de uma forma geral, ele tem aumentado de uma velocidade infinita. Isso é bom porque a pesquisa se descobre, se coloca muita coisa nova no mercado, mas no dia a dia de quem cuida dessa assistência acaba sendo extremamente sofrido para quem cuida, Nós temos então assistido esse aumento crescente dos gastos em saúde por várias questões, inclusive incorporação tecnológica, mas ela não é a única. Essas novas tecnologias, às vezes, cada vez mais caras que as antigas e sem produzir, conforme a doutora Maria Angélica e o Marcelo já falaram, um efeito diferente no nível de saúde das pessoas, E temos aqui uma crescente pressão da sociedade civil, das organizações não governamentais e dos clubes, às vezes, de alguns clubes de pacientes com algumas patologias que são acompanhados de alguns advogados e que influenciam para a gente ter a incorporação do novo medicamento. Isso tem sido cada vez mais forte, cada vez mais presente no nosso dia a dia. E aí, cada vez mais, então, a necessidade de nós podermos avaliar os produtos que a gente consegue incorporar dentro das nossas empresas de autogestão, em específico, como este é o plenário, mas de uma forma geral no mercado de saúde, seja ele público, seja ele suplementar. Na saúde suplementar, todos nós cuidamos dos cofres todos os dias. E no setor público, o cofre é de todos nós. Nós também temos que cuidar desse cofre todos os dias, muito embora a gente não sinta ele tão presente, porque não tem que apresentar o resultado ao término do exercício. Mas ele é um dinheiro nosso também. Então, para todos os setores, a gente tem que cuidar disso. E aí, um pouco do que a doutora Maria Angélica já falou, deste acompanhamento feito no Canadá, de 117 medicamentos, apenas 15, então menos de 13%, foram considerados realmente inovadores.
e eles chegam para nós todos os dias. Até se ver que não tinha inovação, já se passou um tempo e nós já pagamos a conta, sempre. E o prejuízo o paciente às vezes nem fica sabendo, o participante nem fica sabendo. E nem nós, né? Nós temos um estudo feito, né, publicado aqui em 2012, que a terceira causa de morte são os eventos adversos das intervenções médicas. Os Estados Unidos, né, estimam ter havido 200 mil óbitos relacionados ao uso indevido de tecnologia. E que o uso de tecnologia sem evidência científica, ele traz sempre um risco maior para as pessoas, um risco maior para os nossos usuários e, quiçá, para todos nós quando adoecemos, né? E aqui uma publicação da revista Época, falando um pouquinho do que às vezes a gente não tem conhecimento, do que acontece de fato no dia a dia dos nossos prestadores de serviços ou dos nossos serviços quando eles são nossos também. Aqui, para ilustrar um pouco isso, eu trouxe uma publicação aqui da Folha de São Paulo sobre os implantes, né, os estentes recobertos, onde se foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com mais de 500 mil procedimentos avaliados em 1.900 hospitais entre 2009 e 2010, onde se viu que se ele for usado na emergência, a indicação é correta em até 98% dos casos. E que quando não é uma situação de urgência, apenas 50,4% das indicações estavam corretas. Então, para a gente ver a precisão do diagnóstico e a indicação sendo muito melhor feita numa emergência, talvez até pelo aparato, do que clinicamente nos consultórios com outro tipo de indicação, indo para dentro do hospital e a gente pagando. Tem um outro estudo aqui falando dos estentes farmacológicos nos Estados Unidos, mas se traz que no Brasil, nos últimos 5 anos, a gente dobrou o uso desses estentes recobertos. Nós não temos esse tipo de estudo aqui no Brasil. Mas nós sabemos no dia a dia das operadoras o cenário como mudou, das duas solicitações que nós tínhamos, dos estentes não recobertos para os estentes recobertos e a velocidade que isso aconteceu. E a gente consegue perceber a diferença também dos grandes centros e dos pequenos centros, que às vezes os grandes centros incorporaram mais rápido e hoje a gente vê prestadores bem pequenos do interior também incorporando tecnologia de forma bastante acelerada. Aqui também uma outra publicação da Folha de São Paulo, que não é novidade para ninguém, porque foi muito publicado na mídia, a pesquisa que foi feita, né, junto aos médicos, né, do estado de São Paulo, onde 48% dos médicos paulistas, foi identificado na pesquisa, prescrevem os medicamentos sugeridos pelos fabricantes. E que o problema maior ainda se dava nas questões de órteses e próteses, sendo que essa indicação pelos profissionais eram de acatar 71% das recomendações da indústria que fabrica os equipamentos. Cadê a evidência científica? Onde é que está a medicina baseada em evidência? Onde é que estão os protocolos? Onde é que estão os estudos? Onde que a gente está realmente aplicando esse conhecimento no dia a dia da assistência pela qual nós somos todos responsáveis, né? Em especial os gestores que, de alguma forma, fazem as políticas dentro das entidades, né? Avaliar essa incorporação, então, ela é imprescindível, seja ela um tratamento medicamentoso, uma órtese, prótese, material especial, uma técnica cirúrgica, porque às vezes a gente já recebe hoje pedidos de técnicas cirúrgicas inovadoras para problemas que as técnicas eram já bastante sedimentadas, e a gente tem que olhar isso também. Os nossos setores de regulação precisam estar bastante atentos e atualizados do que está acontecendo no mercado. E seja também um programa de promoção da saúde. Nós precisamos inverter o modelo curativo, hospitalocêntrico. Nós já discutimos isso neste congresso, em todos os outros congressos da Unidas, e fora da Unidas é o que se discute. Agora, o programa de promoção à saúde também precisa ser bem desenhado, porque é uma incorporação de tecnologia e que precisa de trazer esse resultado.
Então, se a decisão é implementar uma nova tecnologia dessa, a gente tem que avaliar. Qual é a diferença? O que aconteceu depois que ela foi incorporada e o que poderia ter acontecido com essa população sem essa tecnologia? Ou como é que era o antes e como é que está o depois, né? As evidências que dão sustentação para tudo isso, e aí sim fazer um piloto e tomar uma decisão sustentada num critério mais sólido. Para os gestores, o que precisa ter? A clara compreensão em relação ao que existe, o que se tem hoje, os medicamentos que são cobertos hoje, as órteses e próteses que são pagas hoje e a que está chegando. Ela é mais custo-efetiva, ou seja, o preço dela, o custo dela, o impacto no orçamento justifica o resultado clínico, o desfecho que vai ter na coletividade, nos pacientes, na nossa população? Então, realmente, se ela for custo-efetiva, a gente vai incorporar ou não vai incorporar? O orçamento consegue aguentar ou não? E aí também, se não consegue aguentar, mas eticamente é plausível que ela seja incorporada, tem que se ter um outro tipo de discussão também. E para os técnicos das operadoras, um excelente domínio, né, de como avaliar e fornecer subsídio para os gestores. Nem todo mundo vai saber fazer todos os estudos, não é assim que se faz mesmo, mas precisa-se ter bastante seriedade na hora de conduzir o estudo. Então, avaliar adequadamente qual é a população, qual é a intervenção, fazer a comparação, olhar quais os desfechos do que se tem, o que se pode conseguir com essa nova, comparar os resultados, comparar com a intervenção, como a doutora Maria Angélica falou, o tratamento padrão existente. É imprescindível que a avaliação seja bem feita, né? Sempre sustentada por fortes evidências científicas, preferencialmente publicar os resultados para nós podermos aproveitar o resultado de um e utilizar para as outras operadoras. Nós temos um interesse coletivo de melhorar essa assistência dentro desse segmento de autogestão, em especial e de uma forma geral para a nossa população. E falando dos estudos de evidência, são 20 milhões de artigos em 20 mil periódicos publicados anualmente. Os nossos técnicos precisam saber que artigo que estão olhando, que critério que está sendo utilizado para escolher esse artigo, que evidência é essa que tem, o que vai se seguir. Nós costumamos dizer que é uma selva da informação na área da saúde. Tem muitos artigos com conflitos de interesse, subsidiado pelo fabricante. Então, nós temos que ter critérios realmente de população, de tempo, de como é que foi conduzido, se foi aleatório, se não foi, para que realmente a gente possa fazer análises bastante sólidas. E claro que isso muitas vezes é inviável ter dentro de uma operadora. Então, se recorre a Unidas, se recorre a parceiros, mas é importante ter o resultado que é possível ter. No Brasil, a gente tem ainda muito novo esse movimento de estudos de evidências científicas com publicação. Começa ali em 2003 e vem crescendo agora um pouco mais rápido. A doutora Maria Angélica faz parte, né, do Conitec, enfim. Mas nós estamos com uma velocidade aquém da nossa necessidade. E nós temos muito que correr ainda. Quando a gente olha o NICE da Inglaterra, por exemplo, e olha o que nós temos no Brasil, a gente tem uma dimensão do quanto que a gente precisa correr. Ah, mas o NICE é público, atende todo o sistema inglês, né? É verdade, então nós temos que criar um que sirva a nossa realidade, mas que tenha publicação de protocolos sustentados por forte evidência para dar uma balizada no que a gente vai fazer. E temos sim resultados positivos, a doutora Maria Angélica já falou das questões de incorporação de tecnologia. Não fosse elas aliadas às questões de políticas públicas, nós não teríamos melhorado a nossa expectativa de vida, as mulheres ganhando dos homens aqui, é uma questão de gênero. A taxa de mortalidade infantil não teria tido este decréscimo, nem a mortalidade materna, e aí a gente conta também com a questão da taxa de natalidade,
que dentro dessa realidade socioeconômica, aliada às questões de tecnologia, teve-se essa redução e esse impacto. E isso tudo influencia no nosso futuro. Nós temos pela frente, e já vivenciando, uma transição demográfica e epidemiológica em franca escala, uma taxa de crescimento desacelerada e uma taxa de envelhecimento acelerada. Então, já foi dito também que em 2050 nós teremos aqui um volume bastante importante de idosos com doenças crônicas. Doença crônica não tem cura, exige tratamento de longo tempo. É bom que seja sustentado por protocolos, por evidência científica, para que o nosso bolso consiga aguentar. Temos que olhar as ofertas de serviço de quem cuida da nossa população. A rede credenciada, o serviço próprio de quem tem, se tem, como é que ele está estruturado, como é que se tem a incorporação de tecnologia, como é que é o tamanho dessa rede credenciada, se a gente tem parceiros de fato com incorporação de tecnologia sustentada por evidência científica. É preciso que a gente também já comece a olhar isso na contratação. É difícil? Claro que é, mas somos nós os protagonistas do momento para começar a fazer alguma diferença naquele resultado que a gente quer mudar, conforme Einstein falou. Que as nossas tomadas de decisão considerem esses aspectos legais, o perfil socioepidemiológico e demográfico, as evidências científicas. Exige que a gente olhe o contexto político, sempre a gente precisa de olhar disso, as percepções e preferências. Ontem o Dr. Ayrton Stein falou um pouco disso, da questão das preferências, que nós temos que negociar. Realmente nós temos que negociar. Mas quando a gente vê que o caminho ele é bastante absurdo, nós temos que também intervir de forma satisfatória, porque o resultado vai ser espúrio e nós vamos ser corresponsáveis por ele. Porque às vezes as pessoas chegam pedindo tratamentos que já não são adequados, que já está enviesado, e a gente tem, na medida do possível, que impactar isso. Olhar o movimento do mercado e as nossas limitações econômicas, para que a gente, como gestor, tome decisão sustentada com algum critério, principalmente das evidências científicas, para ter mais rigor na tomada de decisão. Então, é possível da gente fazer uma mudança desse cenário? Eu acredito que sim, considerando uma estruturação de uma segunda e, como a ANS permite, até da terceira opinião, sempre que possível. Para os casos mais gritantes, não dá para fazer para tudo, e nem precisa fazer para tudo. Mas a gente consegue olhar e saber onde é que a gente tem o principal problema e estruturar realmente situações onde a gente tenha parceiros para formatar a segunda e até a terceira opinião. Uma rede referenciada, que a gente consiga ter uma parceria efetiva com resultados diferenciados. Eu acredito muito na mudança de comportamento por pagamento por performance. Muito embora nós temos uma discussão forte aqui do Conselho Federal de Medicina, mas sempre que a qualidade está atrelada ali na hora do resultado, há uma mudança de comportamento. Então, o ganho atrelado a resultado, ele sempre produz um comportamento diferente nas pessoas. Os gestores que não tiverem que dar resultado, têm um comportamento. Quando tem que dar resultado, tem outro. O técnico é igual, então não adianta. Só cobra o resultado diferente, né? Mais critérios na incorporação de tecnologia, nós precisamos de tê-los. Desenvolver e aperfeiçoar essas metodologias de avaliação, divulgar mais, sermos mais rápidos. Eu acho que as coisas que já são publicadas, o próprio Rebrates, coisas que já existem, não chegam facilmente na mão de quem autoriza os procedimentos, na mão de quem define políticas das operadoras de saúde. E monitorar e avaliar os resultados das intervenções em uso, para que a gente possa crescer. Então, aqui uma fala do Michael Porter, né? O desafio fundamental no sistema de saúde é como dar partida a um novo tipo de competição. A competição em resultados para melhorar a saúde e o atendimento aos usuários.
a razão da nossa existência, elevar o nível de saúde de quem acredita que a gente possa fazer isso, que são os nossos usuários, e a nossa responsabilidade ética de fazer isso vem junto. Então aqui, o meu muito obrigada a todos vocês.